Lucas capítulo 5, do versículo 17 a seguir. Esse texto, ele nos conta que trouxeram um paralítico para ser curado por Jesus. Mas Jesus estava em uma casa e estava cheia de pessoas, né? E não tinha como, o paralítico estava na cama, não tinha como chegasse, né, entrar na casa. Então os homens tiveram a ideia de destelhar, tirar as telhas da casa e fazer com que a cama descesse, né, lá onde Jesus estava para ser curado. Olha isso, pessoal. E aqui eu vou ler no 20, diz assim: e vendo ele a fé deles, então quando Jesus viu aquela cena, então Jesus disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais entre vós? Ou seja, né? O que vocês estão aí insinuando, pensando? Aí Jesus diz assim: qual é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Eu quero pensar com vocês, com esse texto aqui, sobre essa questão do pecado. Então, é como pensar assim, que o pecado, ele adoece. As mazelas humanas são na verdade, por conta do pecado, entendeu, pessoal? Mas não é aquele pecado que... Porque existe o pecado como condição e existe o pecado, ato de pecado, que cada um comete aí, né, em particular. Esses, então, são atos de pecado. Esse cada um tem que chegar-se a Deus, falar com Deus, pedir perdão, enfim, naquilo que ofendeu a Deus, né? Enfim. Mas existe o pecado como condição, que é o pecado original, que todos nós sabemos, né? O pecado que veio lá por conta da desobediência do Adão. Então, nós herdamos esse pecado, é o pecado original. Então, o salmista, ele diz assim: em pecado concebeu a minha mãe. Então, esse pecado não é o tipo de pecado que eu devo confessar, entendeu? Porque ele não é culpa minha nem sua, mas ele é uma condição que vem desde lá de Adão. Esse pecado é o que Jesus, ele nos redime desse pecado. Jesus é, né, o perdão para esse pecado, entendeu? Original. Então, desse pecado original advém, eu diria assim, as mazelas da vida, né, pessoal? Tudo. E por quê? Porque, assim, né, eu gosto de falar assim e penso assim também, sabe? Que, os problemas da vida, isso aí faz parte do humano, isso aí tudo bem, nós vivemos aqui, somos sujeitos, né, a essas lutas, a problemas e tudo mais. Mas na verdade, essas coisas, elas advêm do pecado. Sabe por quê, pessoal? Porque a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o Adão desobedeceu a Deus, foi então... Deus então sentenciou o Adão, sentenciou a mulher, sentenciou o homem, sentenciou a serpente, entendeu? Então ele disse assim: olha, para o homem, do suor do teu rosto comerás, então você vai ter que trabalhar, você vai ter que camelar. Disse para a mulher: tu darás à luz com dores, quer dizer, sofrimento, significa sofrimento.
e sentenciou também a serpente. Entendeu? Está lá no livro do Gênesis. Então, daí entrou, né? Eu diria assim, as mazelas do mundo. Entendeu? É claro que nós não temos que aí culpar ninguém, nem ficar olhando para isso. Nós devemos sim nos apegar a Jesus, né? Porque Deus, ele não deixou assim isso para lá. Deus, ele resolveu isso trazendo Jesus. Então temos que nos apegar a ele, ficar perto dele, porque de certa forma, quando estamos nele, essas mazelas da vida, elas tendem a ser amenizadas, entendeu, pessoal? Jesus, ele disse que aprendei de mim que sou manso, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, quando nós estamos nele, nós superamos, vamos dizer assim, as dificuldades junto com ele, entendeu? E ele tem poder para nos curar, para nos limpar, para nos transformar, para nos dar vitória. Entendeu, pessoal? Então fique perto de Jesus, né? Para não ter que carregar aí essas dificuldades da vida, o vazio da alma sozinho. Não. Temos que ficar perto dele, que ele nos ajuda, entendeu? Ele nos perdoa, né? Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou esse pecado, entendeu? Agora as nossas fraquezas, nossos atos de pecado, quando nós devemos reconhecer e confessá-los, entende? Pense sobre isso, que Deus te abençoe e fique perto de Deus, fique perto de Jesus. Receba o perdão de Deus, volte-se para o Pai. Jesus é o caminho. E que Deus te abençoe hoje e sempre.